Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Nós estamos transmitindo ao vivo aqui da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, na Rua Carolina Soares, número 667, São Paulo, capital. E nós estamos transmitindo por duas câmeras, tendo em vista que para que nós possamos dar legalidade ao ato, nós iremos transmitir através do Google Meet e também temos uma segunda câmera que está gravando ali logo ao fundo, de modo que eu estarei simultaneamente olhando para as duas câmeras e às vezes estarei olhando para uma, às vezes estarei olhando para outra, para que nós possamos, como eu disse, dar legalidade ao ato que nós estaremos procedendo a partir desse momento, que é a nossa Assembleia Geral Extraordinária, no intuito de nós elegermos os oficiais tanto para o cargo de presbiterato quanto para o cargo de diaconato para os próximos 5 anos aqui na Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Nós vamos iniciar com a leitura do Salmo de número 115, versículo 1, e logo em seguida, após o término dessa leitura, vou pedir para que o presbítero Alfredo, vice-presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, que está presente aqui conosco, faça uma oração conduzindo-nos até Deus, para que nós possamos pedir que o Espírito Santo nos guie em todos esses atos do processo que nós iniciaremos hoje e terminaremos amanhã às 17h30, consequentemente com a apuração dos votos e verificação dos eleitos para o quinquênio 2021-2025. Assim nos diz o texto do Salmo de número 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Oremos. Santo Deus, eterno, pela misericórdia, nós somos te gratos, Senhor, mais um dia de vida e saúde nos concede, Senhor nosso Deus. Demos-te graça pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na tua casa, Senhor nosso Deus, para essa devocional, Senhor, que dá início ao nosso processo eleitoral, Senhor nosso Deus. O Senhor nos conduza, Senhor, que possamos agir de acordo com os teus preceitos, Senhor nosso Deus, com os teus cuidados, Senhor nosso Deus, e sua orientação, principalmente, Senhor nosso Deus, na escolha dos nossos presbíteros e diáconos, Senhor nosso Deus. Que o seu povo, Senhor nosso Deus, se reúna nessa eleição, Senhor nosso Deus, guardados e protegidos por ti, Senhor nosso Deus. Que eles possam vir e voltar para o seu devido lar, Senhor nosso Deus. E assim, Senhor, possa estar escolhendo aquele que o Senhor mesmo já tem escolhido, Senhor, para estar à frente da direção administrativa e eclesiástica da tua igreja também, Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe o nosso pastor, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, os nossos irmãos que aqui congregam também. Em teu nome agradecemos. Amém. Amém. Queridos irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é regida pela sua Constituição, conhecida por nós como CNPB. E o artigo 13 da nossa Constituição diz o seguinte: somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da Igreja. E o artigo 14, a linha E, nos diz, artigo 14, caput, são deveres dos membros da Igreja, conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. A linha E, participar dos trabalhos e reuniões da Igreja, inclusive assembleias. Sendo assim, queridos irmãos, nós passamos a assembleia que dará, como eu disse, que estamos dando início para a eleição dos nossos presbíteros e diáconos que administrarão as questões da igreja pelos próximos 5 anos. Quero fazer uma devocional que está em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Quero pedir para que você abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14, assim nos diz o texto em Romanos, capítulo 8, versículo 14.
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, você pode estar falando nesse momento: reverendo, chegou o grande dia, o dia daqueles que serão eleitos para mandar na igreja nos próximos 5 anos, juntamente com o presidente do conselho, que é o pastor, ou outro pastor que eventualmente venha substituí-lo, que são os presbíteros e os diáconos também. Certo? Errado. Queridos irmãos e irmãs, como nós dissemos no início, é bem verdade que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja de concílios, que vai desde o concílio da igreja local, regido pelo pastor, que é o presidente do conselho, ao lado dos presbíteros, somado também aos concílios superiores, que são os presbitérios, os sínodos e o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas o que nós precisamos entender e precisamos aceitar é que, embora as igrejas sejam governadas pelos seus pastores e ao lado dos presbíteros e, consequentemente, pelos sínodos superiores, quem conduz, quem dirige a Igreja de Cristo é o Espírito Santo. Aliás, nós precisamos não apenas entender, mas nós precisamos aceitar isso com todo o nosso coração. Não sou eu quem afirmo isso. Quem afirma é o próprio Senhor Jesus. Quando João escreve no seu Evangelho, nos capítulos 14, 15 e 16, é isso que João diz que Jesus ensinou aos seus discípulos, que assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito Santo também é Deus. É o Espírito Santo quem consola, quem convence, é o Espírito Santo quem testemunha de Jesus Cristo como sendo o Senhor da igreja. E também deve ser o Espírito Santo aquele que conduz, aquele que governa, aquele que orienta. E é por isso que Jesus Cristo diz que é o Espírito que conduz a igreja de Cristo, porque é o Espírito Santo quem nos guia em toda a verdade. E graças a Deus, queridos irmãos, que é o Espírito Santo quem nos conduz, que é o Espírito Santo quem nos guia, porque certamente nós temos visto que é o Espírito Santo que tem guiado o conselho de nossa igreja local. Nós poderíamos mencionar inúmeros exemplos, mas apenas para mencionar um. No início desse ano, nós recebemos uma proposta que em tese ia diretamente ao encontro daquele tema que nós propusemos no início desse ano, que é Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, uma igreja evangelizadora. E como eu disse, nós recebemos uma proposta no início desse ano. Qual era a proposta? O nosso conselho recebeu a proposta de termos um ponto de pregação, mas nesse ponto de pregação iria onerar para as contas da igreja o valor de mais R$2.000 ao mês, além de nós também termos que arcar com as questões, evidentemente, todas as outras questões de administração, como também as questões de fiança e todas aquelas que seriam agregadas ao custo de um ponto de pregação. Mas o nosso conselho, certamente guiado pelo Espírito Santo, decidiu que nós não teríamos esse ponto de pregação. É bem verdade que é uma vontade de nosso conselho que nós tenhamos, mas o conselho debaixo de oração decidiu que nós não teríamos, e essa decisão trouxe paz ao meu coração. E aí eu digo para os irmãos o seguinte: se o nosso conselho não tivesse debaixo de oração, guiado pelo Espírito Santo, nós teríamos aceitado, e nós hoje como nós estaríamos? Tendo em vista que as igrejas, menos de um mês depois, fecharam as suas portas, e nós teríamos assumido um compromisso
que nós já estamos com o 8º mês dessa crise, dessa pandemia que está assolando todas as nações. E aí, essa pandemia que já dura 8 meses, como nós estaríamos enfrentando essa questão com mais esse ônus? E graças a Deus, como eu disse, essa é uma das muitas decisões que nós temos tomado e que certamente tem sido guiados pelo Espírito de Deus. E é por isso aqui, queridos, que no versículo 14, Paulo diz o seguinte: quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que todos os domingos estão presentes na igreja. Os filhos de Deus não são aqueles que têm trabalhos na igreja. Os filhos de Deus não são aqueles que têm exercido ofícios na igreja. Os filhos de Deus não são aqueles que têm contribuído de forma generosa com os dízimos e com as ofertas para a manutenção da casa de Deus. É claro que tudo isso que nós mencionamos é importante, mas quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus, segundo o que Paulo nos ensina no versículo que nós acabamos de ler, são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Queridos, quem deve dirigir a nossa vida, quem deve dirigir a igreja de Cristo, porque quem dirige a história é o Espírito de Deus. Quando Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, Paulo diz o seguinte, que o homem natural, ele é diferente do homem espiritual, porque o homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E no final, ele diz o seguinte: aqueles que têm o Espírito de Deus, eles têm a mente de Cristo, porque eles são capazes de entender as coisas de Deus. E Paulo dá essa ênfase para nós. É por isso que nós temos a mente de Cristo. Sabe por quê? É o Espírito Santo quem conhece as profundezas que está no coração, das coisas que estão no coração de Deus. É Ele que conhece as riquezas insondáveis do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é somente o Espírito Santo de Deus que pode nos guiar, que pode nos dar conhecimento, que pode nos orientar e nos fazer discernir das coisas espirituais, que muitas vezes se discernem das coisas materiais, que é uma linha muito tênue e que nós só conseguimos enxergar quando efetivamente somos guiados pelo Espírito de Deus. É por isso, queridos irmãos, que nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele não é apenas uma força. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma energia, mas o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que nos guia, uma pessoa que nos orienta, uma pessoa que nos guia em toda a verdade. E é por isso que é o Espírito Santo que vai guiar a vida do povo de Deus e vai guiar também a igreja de Cristo. E se o Espírito Santo, meus queridos, ele tem vontade, se o Espírito Santo tem sabedoria, é Ele quem vai nos guiar em toda a verdade. É por isso que não somos nós quem dizemos para o Espírito Santo o que ele tem que fazer, mas é o Espírito Santo que nos guia e que nos orienta. E é importante nós entendermos isso com muita clareza, porque enquanto líderes, enquanto presbíteros, enquanto diáconos, nós muitas vezes somos tentados a dizer como a igreja de Cristo deve ser, mas na verdade, quem tem que dizer como a igreja de Cristo deve ser é o Espírito Santo de Deus,
porque Ele é quem nos guia em toda a verdade. A igreja é de Cristo, e quem guia a igreja de Cristo é o Espírito de Cristo. E se nós não entendermos que é o Espírito de Cristo quem manda na igreja de Cristo, nós vamos, com as nossas decisões, quebrar a cara. Queridos, eu estou à frente da IPBL há apenas 2 anos, mas graças a Deus eu tenho visto que nesses 2 anos, em todas as decisões que o nosso conselho tem tomado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós mencionamos apenas uma, mas nós poderíamos mencionar aqui diversas decisões que, se nós tivéssemos tomado um caminho diferente daquele que nós tomamos, nós certamente teríamos nos dado mal. Mas graças a Deus, queridos, que nós temos a certeza que o Espírito de Deus tem guiado esse conselho, e a minha oração é para que os homens que serão eleitos para os próximos 5 anos, quer continuem sendo, porque já estavam e foram reconduzidos ao cargo, ou se forem eleitos novos irmãos, que continuemos sendo instrumentos de Deus para seguir a santa e soberana vontade de Deus para a igreja de Cristo Jesus. Que nós, enquanto líderes, nós não falemos assim: eu acho que nós devemos fazer assim, assado, cozido ou frito, mas que nós, como líderes do povo de Deus, ao invés de falar eu acho que nós devemos ir assim, nós falemos assim: Senhor, para onde o Senhor quer que nós vamos? Que nós, queridos, enquanto liderança, quer como conselho, quer como junta diaconal, como líderes, como filhos de Deus, se nós permitirmos sermos como estamos sendo de fato, graças a Deus até hoje, guiados pelo Espírito de Deus, ainda que a gente erre em uma decisão ou outra, ainda que a gente tropece aqui, tropece acolá, por uma ou outra decisão que nós tomamos de errado, porque afinal de contas somos humanos, e sabemos que a nossa própria confissão de fé de Westminster diz que os concílios erram, e muitos já erraram. Mas se nós consigamos ser guiados pelo Espírito de Deus, ainda que uma ou outra vez nós erremos, se nós procurarmos fazer com fidelidade como estamos fazendo, certamente tudo aquilo que nós fizermos, se nós colocarmos em nosso coração, fazermos guiados pelo Espírito de Deus, certamente todas as nossas decisões serão tomadas exclusivamente para a honra e glória do nosso soberano Salvador, Jesus o Cristo, e para que o nosso Deus seja exaltado aqui na Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, acima de tudo e acima de todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos fazer mais uma oração. Logo em seguida nós encerraremos esse momento devocional e esperaremos às 10 horas, até que oficialmente, lembrando que nós temos uma eleição híbrida, alguns irmãos estarão presentes aqui, mas outros irmãos ainda têm oportunidade de enviar o voto hoje ou amanhã, momento em que amanhã nós faremos a apuração, e lembrando que aqueles que serão eleitos são todos aqueles que estiverem 50% mais um de todos aqueles presentes, quer seja pessoalmente ou quer seja que participaram da eleição através do e-mail
criado exclusivamente para esse momento. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento no qual nós somos instruídos pela Tua Palavra, momento no qual o Teu povo é instruído a orar antes de fazer a sua escolha. Que o Senhor abençoe, ó Deus, todos aqueles que estão envolvidos nesse importante procedimento da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Nós te agradecemos por todos os homens que o Senhor tem levantado para o conselho da Tua Igreja, todos os homens que têm sido levantados para a junta diaconal da Igreja, mas também agradecemos por aquelas mulheres que têm exercido a liderança na Igreja, tal qual a Igreja Presbiteriana do Brasil permite. Todos eles têm sido bênção para nós, e que o Senhor continue nos fazendo assim, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Te agradecemos também, meu Deus, por todos aqueles irmãos que desde ontem já estão trabalhando ativamente na comissão de eleição, que se dispuseram na parte de tarde de ontem e no dia de hoje e amanhã também, para colaborarem no sentido de proteger os Teus filhos que estarão presencialmente aqui. Nós louvamos e engrandecemos a Ti e pedimos que toda honra, toda glória e todo louvor seja dada exclusivamente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Queridos, nós retomaremos essa transmissão amanhã, a partir das 17h30, momento no qual nós estaremos apurando todos aqueles que anteriormente foram indicados e que hoje e amanhã estão recebendo os votos tanto para o cargo de presbítero quanto o cargo de diácono. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.